Olá, crianças do segundo ano, vamos com mais uma aula de ensino religioso e revisando as lições 12 e a lição 13. E a lição 12 nos traz esses provérbios. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Provérbios, capítulo 28, versículo 24. A lição 12, ela nos fala sobre a amizade. E falando de amizade, vamos falar sobre a história de dois amigos. E a Bíblia nos conta o quanto é importante ter amigos. E então é que vamos lembrar da história de Davi e Jonatas. Davi, depois de ter matado Golias, o rei Saul ficou muito curioso para poder conhecer esse rapaz. Foi então que ele chamou Abner e perguntou sobre Davi. Abner também não conhecia, mas procurou saber e conhecer sobre ele. Foi no então que ele levou Davi até o rei. E Davi conversou por horas e horas com o rei e Jonathan, no qual Jonathan e Davi começaram a sentir ali uma forte amizade. E foi então que o rei pediu para que Davi fosse morar no palácio com eles. Então Davi foi morar no palácio, passaram-se os dias e o rei percebeu que Davi estava ficando muito conhecido pela sua coragem, isso logo despertando ciúme por parte do rei. Então o rei pensou e decidiu matar Davi. E um dos planos do rei foi dar a mão da sua filha para Davi, mas que ele deveria se tornar um soldado e assim lutar nas batalhas. Pois lutando nas batalhas, quem sabe ele poderia morrer. Foi isso que o rei pensou. E em um momento de raiva, o rei deixou escapar para os seus soldados e para o seu filho que tinha intenções de matar Davi. Então Jonathan, sabendo disso, ele foi logo atrás de Davi para poder dizer a ele: meu pai está planejando matar você. Fique escondido num lugar bem seguro que eu vou falar com o meu pai. Dependendo do que ele me disser, eu aviso se você pode voltar ou deve fugir. Então assim fez Jonatas. Ele procurou o rei para conversar, dizer que Davi era inocente e que não deveria morrer. Então o rei acabou se convencendo. Então assim Davi pôde voltar a morar no palácio. Mas o tempo passou e o rei, novamente tomado de raiva, tentou matar Davi. Ele pegou uma lança e atirou na direção dele. Percebendo que estava correndo perigo, Davi fugiu e se escondeu na casa dos profetas. Então o rei descobriu aonde Davi estava e mandou alguns guardas irem atrás dele, mas não tiveram sucesso. Foi então que ele resolveu ir pessoalmente. Davi, assim sabendo que o rei estava indo ao seu encontro, ele resolveu se encontrar com Jonatas. Mas infelizmente Jonatas descobriu que sim, que o seu pai realmente estava querendo matar Davi. Então ele pediu para que Davi fugisse. Jonatas disse: Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e eu e os seus descendentes e os meus cumpramos sempre a promessa sagrada que fizemos um ao outro. Então essa história ela acaba de uma maneira muito triste. Mas vendo a amizade de Jonatas e Davi, podemos perceber que também podemos ter amigos de verdade. E os verdadeiros amigos, eles sempre estão juntos, tanto nos momentos de tristeza quanto nos momentos de alegria. Assim como Jonathan, ele foi fiel a Davi, dizendo da armadilha que o seu pai estava tramando contra ele. Então essa lição nos ensina: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Provérbios, capítulo 28, versículo 24. E vamos falar da lição 13, que fala sobre ciúme e inveja. A lição 13 nos traz esse provérbios: não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias de sua vida. Provérbios, capítulo 23, versículo 17. Então vamos falar da história do Henrique e do seu primo Augusto. Lembra da história que nas férias Henrique ia passar as férias na casa dos avós? E assim também Augusto estava lá. Só que Henrique sentia que Augusto era o neto preferido, pois sempre que eles saíam para fazer compras, sempre Augusto que ganhava presentes e Henrique não ganhava nada. E ele começou a perceber essa indiferença que a sua avó tinha em dar presentes para o Augusto e ele não receber nada. E Henrique percebeu que às vezes a sua avó chamava Augusto e ficava com conversas com ele. Eles saíram para um passeio e entraram em uma loja de material escolares. Passeando ali com o carrinho, Henrique percebeu que a sua avó sempre colocava coisas no carrinho, mas que essas coisas eram para Augusto. Então,
Henrique começou a colocar no carrinho tudo que ele gostava. Então a avó, na hora que foi passar as suas compras no caixa, ela percebeu que tinha ali materiais que ela não tinha pego. Foi então que ela perguntou de quem eram aqueles materiais e Henrique disse que era dele. Foi então que ela fez um sinal dizendo que não ia levar esse material. Então Henrique ficou arrasado, ele se sentiu muito triste e ele chegou em casa, deu um abraço na mãe e ele mostrou toda a sua tristeza. Sua mãe, percebendo isso, que lhe cortou o coração, ela entrou, trouxe uma sacola e quando ele abriu essa sacola, ele viu que estava ali todos os materiais que ele tinha escolhido. Foi então que ela foi explicar para Henrique que a família de Augusto estava passando por situações difíceis, que a sua mãe estava desempregada e que a avó estava ajudando na compra dos materiais escolares. Então, na história de Henrique e Augusto, foi que Henrique percebeu que Augusto não era um neto preferido, apenas a avó estava ajudando na compra dos materiais, pois a sua família estava passando por necessidades. Mas essa situação ela poderia ter sido resolvida com uma conversa. O ciúme e a inveja nos faz enxergar maldade aonde não existe. A melhor maneira de resolver uma situação como essa é com uma conversa. Então, crianças, nossa aula fica por aqui. Vou deixar a leitura da lição 12 e da lição 13. E na próxima aula, iremos dar continuidade à revisão dessas lições. Nossa aula fica por aqui. Grande beijo, meus amores, e até a próxima aula.